Eu quero ouvir Renata Agostini trazendo mais bastidores agora sobre o presidente Jair Bolsonaro. Renata, a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro, bolsonaristas celebraram e muito. Renata e Leandro têm informações a esse respeito. Os resultados da pesquisa IPESP, que a gente já traz a repercussão para vocês aqui. Renata, conta pra gente um pouco da celebração do Palácio do Planalto, dentro do Palácio do Planalto. Eu trago em seguida a análise feita detalhadamente por Rodrigo Maia, por exemplo, e outros rivais que dizem, olha, estão comemorando muito cedo, porque a rejeição de Bolsonaro não caiu. Perfeito, de fato não, nem a desaprovação do governo segue em patamares muito elevados, mas o que acontece hoje é que existe uma avaliação de ministros do governo, de aliados, de gente que está olhando ali essa trilha interessadíssimo, claro, no presidente decolar. É um discurso que saiu de indicações de que o presidente iria melhorar para uma argumentação agora de que Bolsonaro e seu grupo encontraram uma trilha, um caminho a ser seguido que vai guiá-lo ao longo da corrida eleitoral. Bem, primeiro, cenários macro. O que o pessoal em torno de Bolsonaro está projetando? Projetando que, em maio, ele encosta em Lula, dando continuidade a essa melhoria consistente nos números, né? Que não deriva apenas da saída de Moro da corrida, e isso as pesquisas já nos indicavam, uma melhora consistente. Então, eles entendem que haverá uma trilha de continuidade e que em maio, então, Bolsonaro encostaria em Lula. Ainda eles falam, olha, talvez ainda na margem de erro, mas a gente acha que chega lá. E o que eles estão mirando lá na frente? Quando chegar nas convenções em agosto, Bolsonaro teria condição, então, de passar Lula nas pesquisas, o cenário que eles trabalham. Como fazer isso? Dani vai detalhar a gente, mas é importante que vocês lembrem que não é que está virando um céu de brigadeiro para Bolsonaro, não. Ainda tem uma parcela enorme da sociedade que está torcendo o nariz e não acha que ele está fazendo um bom governo. Qual é o caminho para os aliados do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, economia. Aí eu já torci o nariz, eu falei, mas a economia não está assim, né? De novo, né? Um caminho trilhado e facilitado. Bem, incentivos. O que já vem sendo colocado, uma agenda de incentivos, transferência de recursos, programas que levem até as pessoas o auxílio que elas precisam nesse momento. Segundo, uma continuidade de um discurso que começa a tangenciar ali, demonizar o PT. Então, toda aquela coisa do medo do retorno do PT, tornar o PT cada vez uma vidraça. O que é isso? É colocar a campanha na rua, né, Dani? É isso. Olha, o que a gente vai destacar aqui para vocês, né? Rodrigo Maia fez essa análise muito detidamente para mim aqui, enviou mais cedo, exatamente um print que trata ali da probabilidade de voto, que é onde o IPESP investiga a rejeição. E a pergunta é, para cada um desses nomes, diga se você votaria nele com certeza, se você poderia votar, ou se você não vota de jeito nenhum, ou se você não conhece para votar. Vamos lá. Lula tem 44% de com certeza votaria. Isso é um voto muito cristalizado. Esse voto, digamos assim, dentre os que declaram, né? Ali vem o Lula, 44% diz que votariam com certeza. Um número muito parecido, que é a rejeição, 43% diz não votaria de jeito nenhum. Poderia votar 12%. Isso leva o potencial de Lula para cima do que se precisa, que é ali os 50%, né? E aí não conhece o suficiente para votar, é só um. Olha o que acontece com o Bolsonaro. 29% arraigado. É por isso que Lavareda fala, esse terço que ele tem hoje, que ele chegou, esses 30%, é dele e ninguém tasca mais, fica com ele, né? Lavareda é o cientista político responsável pelo IPESP, gente. Então, olha só, 29% com certeza votaria em Bolsonaro, núcleo duro do apoio. E aí, poderia votar 8%. É por isso que quando o Planalto fala, a gente já sabe agora qual é o caminho para perseguir, quem está do outro lado vira e fala, o teto do Bolsonaro é curto, porque ele só tem mais 8% de poderia votar. Então, ele precisa alargar esse limite. E aí, não votaria de jeito nenhum 61%. 61%, gente, e assim, desde abril de 2021...
ele vem nesse patamar, né? Era ali de 56, 55, 55. Aí, em julho do ano passado, chega a casa de 60% e não baixa mais. Chegou no máximo a 64% e agora está em 61%. É por isso, então, que quem está do outro lado diz, olha, Bolsonaro pode ficar muito feliz nesse momento, mas o caminho está longe de ser fácil, a rejeição é muito alta e a aprovação ao governo não decolou. Leandro, você também ouviu bolsonaristas, né? Dani, eu vi já projetando o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque a gente saiu da semana de janela partidária e, de fato, há um clima de celebração, como a Renata Agostini relatou, entre os bolsonaristas, de que o presidente conseguiu consolidar a sua recuperação e está diminuindo a distância para o ex-presidente Lula. Há uma expectativa de que, de fato, nos próximos meses, o presidente Jair Bolsonaro consiga ter meios aí para ultrapassar o ex-presidente Lula. Muito mirando nesse eleitorado conservador, muito apostando nas pautas de costume, muito trazendo esse medo do retorno do PT para dentro da discussão, né? Para dentro da pré-campanha e da campanha eleitoral como um todo. Mas daqui para frente, o que o PL está projetando? O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Hoje vai ter um jantar para celebrar a filiação de vários deputados federais novos que o Partido Liberal está recebendo. Esse inchaço, né, do PL vai ser celebrado num jantar em Brasília e a ideia é de que nesse jantar se discutam em quais estados que o presidente Jair Bolsonaro precisa crescer e de que modo fortalecer os palanques estaduais para poder dar um empurro aí, nessa recuperação que os bolsonaristas estão acreditando que a pesquisa IPESP demonstra. Nesse jantar, a ideia é traçar quais são os estados que o PL precisa focar primeiro. Há, pelo menos na ala que eu escutei, uma preocupação especial com a região norte e com a região centro-oeste, é claro, além de São Paulo. São Paulo é o foco do PL nesse momento, porque lá eles estão imaginando fazer a maior bancada possível de deputados federais. Eles estão trabalhando em fazer pelo menos de 20 a 25 deputados federais só no estado de São Paulo. Estão muito otimistas, estão vendo que o partido cresceu, escalaram puxadores de voto em uma série de estados, aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Então, hoje vai ser traçada aí essa estratégia para olhar para a campanha desse outro estágio que ela está agora, ainda em pré-campanha, mas depois da janela partidária consolidada e que colocou o PL como a maior força da Câmara dos Deputados.